O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, estamos iniciando mais um programa Espaço Técnico. Hoje vamos expor diferentes cenários apresentados pelas instruções normativas que tratam do controle das subcontas, para mostrar como deve ser o tratamento e os procedimentos contábeis das subcontas. Recebemos em nossos estúdios o contador, mestrando em controladoria, e professor Ademir Macedo de Oliveira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Nós gostaríamos de cumprimentar todos os profissionais e para falarmos do controle e das práticas contábeis com relação às subcontas, nós precisamos, na verdade, entender dois cenários, tá? Nós temos um cenário que vigorou, né, até 2013 e a partir de 2014 nós temos um outro cenário desenhado pelo Fisco no aspecto das legislações federais para entendermos o tratamento e a aplicabilidade do resultado das empresas. Quando nós falamos, né, de cenários, o que é interessante nós entendermos? Os cenários, na verdade, eles impactam nas operações empresariais de acordo com as regras que estão em vigência naquele momento. E o primeiro cenário, que vai de 2008 até 2013, ele é tratado, na verdade, pela Lei 11.638. Então, quando nós temos a aderência à implantação da Lei 11.638, lá de dezembro de 2007, nós vemos que a contabilidade societária no Brasil, ela começa a ganhar forças, ela começa a ter uma vantagem com relação à contabilidade fiscal no efeito da performance das empresas no aspecto da informação. Com base nisso, né, com base na aplicação da 11.638 para atender os aspectos da contabilidade societária, nós vemos que antes da 11.638, nós temos basicamente todas as regras da Lei 6.404, que estava em vigência desde 76. E a 11.638, ela traz uma alteração no que diz respeito ao resultado das empresas. Pois bem, nesse aspecto, quando a 11.638, né, foi implantada e entrou em vigência, o que a Receita Federal determinou? Que todos os critérios que forem adotados a partir da 11.638 e que impactariam no resultado das empresas com relação à apuração do imposto de renda e da contribuição social, elas não surtiriam efeitos, né, e seria considerado o que já estava previsto lá no artigo 191 da Lei 6.404. Então, a Receita determinou, olha, todos os valores com relação a custos e despesas que impactarem nos resultados das empresas a partir da 11.638, eles não surtirão efeito, prevalecendo o que já estava previsto na Lei 6.404. Professor, por qual motivos temos cenários tão diferentes a partir de 2008? É justamente por uma interferência, né, das operações das empresas, e as empresas percebem o quê? Que a contabilidade fiscal, né, principalmente a contabilidade na legislação brasileira, ela tem de critérios específicos de arrecadação. E muitas vezes, se nós colocarmos como exemplos ativos, contabilmente falando para efeito fiscal, nem sempre os ativos que estão mensurados no balanço patrimonial, nos seus grupos e subgrupos, nem sempre eles refletem a verdade para efeito societário. Então, a 11.638, ela traz justamente essa possibilidade da aplicação da essência sobre a forma. Considerando que nós temos, né, essa diferenciação a partir da 11.638, o que a Receita Federal diz? Olha, prevalece os critérios já estabelecidos na Lei 6.404 e para ter esse controle e para acompanhar esse controle, foi criado, então, o que nós chamamos até esse momento de regime transitório de tributação. E esse regime, o regime transitório de tributação, ele tem, na verdade, o quê? Ele tem o objetivo de dar manutenção das regras fiscais que já estavam estabelecidas anteriormente. E se nós olharmos, né, o desenho ou a engenharia criada neste momento, nós temos que a partir do lucro líquido societário, que é exatamente o que é preconizado por uma legislação mais avançada, como a 11.638, comparando com a Lei 6.404, então nós temos, olha,
o lucro líquido societário, e a partir daí o que o fisco determina? Tudo bem, você tem o lucro líquido societário, só que as contas existentes e os saldos existentes até 6.404, elas serão controladas e nós chamaríamos de ajustes do regime tributário ou regime transitório de tributação. E, por conta disso, a Receita controlou esses saldos como obrigação acessória chamada F-Conte. Então, nós temos o resultado líquido societário, os ajustes do RTT, aí nós temos o lucro líquido fiscal. A partir do lucro líquido fiscal, nós temos as adições e as exclusões permitidas pela legislação, as compensações de prejuízos fiscais, que a lei determina a manutenção e a continuidade, e a partir daí nós temos, então, o que é determinado como lucro real. Quando nós caminhamos na evolução da legislação, nós vemos que o regime transitório de tributação controlado pelo F-Conte não estava atendendo na íntegra, na verdade, as operações das empresas. Por quê? Em muitos aspectos, os contribuintes não estavam entendendo o motivo da manutenção do RTT e também não estavam elaborando adequadamente a chamada F-Conte, que é um controle fiscal com relação ao regime transitório. E também nós vemos, por outro lado, que as empresas começaram a entrar em litígios por meio da Procuradoria. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles também verificaram a necessidade de uma substituição do regime transitório de tributação por um sistema ou por uma modalidade de controle mais avançada e mais arrojada. Por quê? Porque o F-Conte, para atender o regime transitório de tributação, também não estava atendendo a regra fiscal. Então, nós temos o primeiro cenário que vigorou... Professor Soba, Sim? Considerando o cenário atual, qual a importância da contabilidade societária para os negócios? Se nós olharmos esses dois cenários até 2013 e o cenário a partir de 2013, porque nós temos o primeiro cenário que começou em 2008 e vai até 2013, e o segundo cenário, ele começa exatamente com a chamada Lei 12.973. E essa lei, ela é o que nós temos mais próximos hoje da contabilidade societária junto com a fiscal. Então, aí nós já entraríamos no que nós chamamos de segundo cenário. O segundo cenário, ele inicia-se com a Lei 12.973 e, nesse caso, as práticas societárias, elas são ajustadas mais próximas da legislação fiscal e são praticadas de forma mais adequada e também as empresas percebem, né, um avanço com relação à lei e, por conta disso, a Lei 12.973 inicia uma possibilidade das práticas societárias serem adotadas com relação aos lançamentos contábeis, e aqui cabe uma reflexão. Isso, na verdade, é um ponto positivo. Por quê? Porque enquanto nós atendíamos uma legislação no aspecto apenas fiscal, a partir da Lei 11.638, posteriormente a Lei 11.941, e a partir da Lei 12.973, nós vemos exatamente a seguinte situação. Os pontos societários que são positivos, eles podem ser tratados a partir da Lei 12.973. Então, nós temos que inicia-se uma nova fase no controle das práticas contábeis. Ok? E aí nós temos a escrituração contábil digital, que é um dos braços do chamado Sistema Público de Escrituração Digital, hoje, e que foi introduzido a partir de 2008, permite o quê? Permite que todos os lançamentos, tanto os fiscais quanto os lançamentos societários, eles sejam tratados especificamente ou de forma ampla, melhor dizendo, dentro da escrituração contábil digital. Se nós retrocedermos e verificarmos que o regime transitório de tributação acabou, o F-Conte é uma obrigação acessória não mais utilizada para controlar o regime transitório, nós temos agora a chamada ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, em vigência a partir de 2014. Então, ECF, para todos os efeitos, substitui F-Conte e dá o tratamento desses ajustes que antes eram tratados dentro das obrigações acessórias anteriores. Então, a Lei 12.973, a partir de 2014, ela valida as práticas societárias pela escrituração contábil digital e dá o tratamento dos ajustes a partir da ECF. O que então podemos entender por subconta na estrutura patrimonial?
Essa é uma pergunta interessante. Por quê? A partir do momento que nós temos uma estrutura de balanço patrimonial para atender contabilidade fiscal e também temos a possibilidade de uma prática societária, o que foi percebido na contabilidade no aspecto teórico, que muitas vezes as contas que registravam valores, tanto de ativos quanto de passivos, ou valores patrimoniais como um todo, essas contas elas não estavam atendendo às práticas societárias. Por conta disso, combinado com a Lei 12.973, a Receita Federal sentiu a necessidade de publicar também a Instrução Normativa 1515. E na Instrução Normativa 1515, lá de 2014, junto com a Lei 12.973, ratificando os exemplos de lançamentos contábeis, nós vemos que as subcontas são criadas para efeitos societários, tendo um tratamento dentro da contabilidade fiscal, porém dando o tratamento dos aspectos societários das contas que são relacionadas no balanço patrimonial enquanto contabilidade fiscal. Aí nós temos a Lei 12.973 e os reflexos dela, combinado com a Instrução Normativa 1515, mostra o seguinte, olha, você pode ter controles nas subcontas societários e desses controles resultarão exemplos positivos ou negativos. Ou seja, eu tenho um ativo que, se eu ajustá-lo a valor presente ou a valor justo, eu posso ter um valor ou uma diferença positiva. Eu vou controlá-los por subconta. Se eu fizer também um controle e o valor não for positivo, for negativo, eu também preciso o quê? Fazer o controle por subcontas. E a partir daí nós temos que pela IN 1515, lá de 2014, a estrutura de controle das subcontas, ela precisa atender a alguns aspectos. Primeiro, o código da conta. Segundo, a descrição da conta, que na maioria das vezes utiliza a mesma nomenclatura da conta pai, porque a subconta é uma conta filho da conta pai. Item 3, o saldo da conta na escrituração contábil digital, que é o que pode ser tanto fiscal quanto societário. E aí nós temos o saldo da conta do controle fiscal que estava no FCONT, se for o caso. Aí, pela conta com a subconta, nós temos o quê? Uma diferença no valor dos saldos. Essas diferenças, elas são consideradas nas subcontas. E a legislação, por meio da instrução normativa, diz o seguinte também, olha, a gente precisa tratar como elemento do ativo e do passivo, se a diferença for controlada por subconta e também se for controlada por subconta, mas sem reconhecimento fiscal e apenas societário. Então, a Instrução Normativa 1515, ela é um roteiro da Lei 12.973 para dar um tratamento adequado dentro das subcontas de saldos do balanço patrimonial para efeitos fiscais e societários. E aí, é bacana que nós temos um exemplo. Se nós olharmos, por exemplo, a Instrução Normativa 1515, lá de 2014, que é a que nós estamos relacionando e discutindo aqui, imagine, por exemplo, que eu tenho uma aquisição de um terreno lá em dezembro ou fevereiro de 2013. Quando eu adquiro este terreno, para efeitos fiscais, contabilmente, o que eu faço? Eu debito uma conta do ativo não circulante, no caso, terrenos, uma aquisição para investimento. Então, eu debito a conta terrenos e, pelo pagamento, eu creditei banco. No aspecto societário, quando eu chego lá em 31/12 de dezembro, ou 31 de dezembro, melhor dizendo, de 2013, eu verifico o seguinte, olha, este terreno que está contabilmente registrado pelo valor de 100 mil, ele tem um valor justo de 20 mil. Ou seja, para efeitos fiscais e contábeis, para contabilidade normal ou contabilidade fiscal, este terreno ele custa 100 mil reais. Pois bem, nós ajustamos a valor justo, ou temos uma diferença de ajuste deste bem positivo de 20 mil. Continuando nesse exemplo, nós temos lá que se para efeitos fiscais o meu bem custa 100 e eu ajustei numa subconta no aspecto societário o valor de 20 mil, eu tenho que fazer o quê? Um ajuste desse valor considerando a minha conta normal, que é a conta do balanço patrimonial. E nesse caso,
essa diferença, uma vez que eu só fiz o ajuste, mas não vendi, por exemplo, o terreno, neutraliza o efeito. Por quê? Porque essa diferença positiva, ela vai ficar diferida para um momento posterior, quando ocorrer a venda. Se nós continuarmos, né, nessa explanação, nós vemos que na contabilidade societária, este terreno vale 120 mil, ok? E o valor do terreno para efeitos fiscais, ele vale quanto? 100 mil. E aí eu vou evidenciar o valor de 100 mil que está registrado na contabilidade fiscal, considerando o valor de 120 mil que está registrado na contabilidade societária, e tenho o quê? Uma diferença de 20 mil e evidencio e registro numa subconta. Imaginemos que lá em 2017, né, nós temos o objetivo de alienar, de vender esse terreno. O que o fisco faz? Nesse momento ele se manifesta e diz o seguinte, olha, você tem lá agora um valor de bem de 100 mil, um ajuste justo de 20 mil, que é uma diferença positiva, e você vende este terreno por 130 mil. Se nós compararmos 130 menos o valor fiscal do bem, nós temos o quê? A priori, uma diferença positiva de 30 mil. E aí eu vou baixar esse terreno. Então eu faço o quê? Debito o custo do valor de 120, credito o valor do terreno de 100 mil. Por quê? Porque as contas do ativo elas diminuem creditando, e credito também a subconta de terrenos, que é a diferença positiva no valor de 20 mil. E eu vou agora para a apuração efetivamente para efeito de imposto de renda e contribuição social. Aí eu tenho lá, olha, o valor da minha venda é 130. Eu tenho uma baixa do custo do bem de 100, mais uma baixa da subconta de 20, então eu vou baixar quanto? 120. Né? Então, eu tenho um lucro líquido específico de 130 menos 120 de 10. Por quê? Porque 130 é o valor da venda, 100 é a baixa do terreno no valor fiscal e 20 mil é a baixa do valor da subconta. E nesse momento, o que o fisco faz? Ele pede para aquele valor de subconta que eu tratei como diferimento até o momento, que eu traga a valor na apuração e faça uma adição de 20 mil reais. Nesse momento eu tenho que o meu lucro real, na verdade, é 130 mil. Então, a prática societária, ela é muito bacana. Por quê? Porque ela permite que eu controle os meus valores patrimoniais para atender às regras fiscais, mas que eu também dê uma roupagem, né, em termos de valor, em termos de mensuração ou em termos de tratamento de informação do valor correto de um bem, nesse exemplo que nós apresentamos. Professor, quais são as melhores práticas a serem observadas pelos profissionais da contabilidade atualmente? Bem, como nós temos uma amplitude de informações a serem tratadas diariamente dentro da contabilidade, eu vejo basicamente duas coisas que são importantes com relação às melhores práticas, as práticas contábeis e também as práticas no aspecto profissional. Falando de melhores práticas, uma coisa que eu acho extremamente importante é a questão do perfil profissional. Tá? Nós estamos longe de ser atualmente aquele profissional que éramos ou fomos no passado em função das necessidades das próprias empresas e também em função das demandas fiscalizatórias que o fisco tem estabelecido e aplicado no dia a dia. A Receita Federal do Brasil, ela é a melhor do mundo em termos de controle, em termos de acesso à informação, e ela tem implementado cada dia mais regras de controle, e eu vejo isso como positivo. Por quê? Porque nós, enquanto profissionais da contabilidade, nós temos a oportunidade de participar dessas práticas com relação à contabilidade bem próximo do atendimento das leis do nosso país. Esse é um aspecto. Então, o perfil profissional, os estudos do SPED como um todo, eles são muito importantes e eles melhoram a performance no aspecto do perfil profissional. Um outro ponto, falando de melhores práticas ou de práticas contábeis adequadas, é a questão da aplicabilidade da contabilidade correta para ajudar nos negócios da empresa.
Essa apresentação, por exemplo, que nós falamos hoje, né, das práticas contábeis, da necessidade de cuidado e dos controles por subcontas, por si só, ele é um tema bastante amplo, só que o tratamento da informação que é dado pela legislação, ele ajuda em muito a performance das empresas no aspecto de demonstrar um balanço patrimonial que atenda efetivamente à necessidade. O exemplo que nós temos, olha, o meu balanço patrimonial diz que para efeitos fiscais eu tenho, por exemplo, um valor de ativos de 500 mil. Aplicando as regras e aplicando as possibilidades da contabilidade societária, ela mostra que, na verdade, os meus ativos possuem um valor maior. Então, isso é bom. Por quê? Porque o patrimônio da empresa, no aspecto fiscal, é X, porém, para efeitos societários, é Y. Ora, se há uma diferença do fiscal para o societário, está errado? Não. A prática societária está sendo permitida e obedecida, a prática fiscal está sendo controlada e a diferença é a necessidade do próprio mercado. Então, nós temos essa questão dessa evidenciação de diferenças que a contabilidade societária e fiscal permite que sejam aplicadas e controladas. Neste mesmo exemplo, nós vemos a questão do diferimento. Por exemplo, eu tenho um ajuste a valor justo de um ativo, só que não tenho a intenção de vendê-lo. Eu sei que no aspecto fiscal é 100 mil, mas ajustando de forma correta, eu tenho uma diferença positiva de 20 mil. E esse diferimento, que na verdade é o quê? Uma postergação do momento do pagamento do imposto, ele permite que a empresa ajuste o bem de forma correta e também perceba a necessidade de que no futuro ela pode ter que pagar, no caso do imposto de renda, o imposto em função deste controle que ela está fazendo. Então, o Instituto do Diferimento permite essa visualização. E está sendo praticada dentro da contabilidade societária e controlada na contabilidade fiscal. Um outro ponto interessante que nós vemos é a questão das obrigações acessórias. Então, nós temos, durante o ano, um monte de obrigações acessórias que devem ser cumpridas, né? E essas obrigações, na verdade, elas atendem à legislação no aspecto fiscal e nós temos a chamada escrituração contábil fiscal, que deverá ser apresentada até o dia 29 de julho de 2016, com relação aos fatos que ocorreram entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015. Por que é importante nós linkarmos este ponto dentro desse assunto? Por quê? Porque a escrituração contábil fiscal, ela está, na verdade, validando as regras da escrituração contábil digital. E na escrituração contábil digital, eu estou aplicando a Lei 12.973 e a escrituração contábil fiscal, ela está ajustando os valores que societariamente eu dei o tratamento dentro da escrituração contábil digital. Então, controle de ativos, cumprimento de obrigações acessórias, perfil profissional do contador, do profissional da contabilidade, são temas juntos e são temas que não podem ser tratados de forma separada. Ou seja, para atender procedimentos contábeis corretos, para entender os pontos de atenção, por exemplo, dentro das subcontas, o que eu preciso entender? Primeiro, legislação, eu tenho que conhecer a legislação, e para eu conhecer a legislação eu preciso dedicar o quê? Tempo de estudo, e isso é algo que ninguém vai substituir, não dá para terceirizar o conhecimento da legislação, no caso, por exemplo, de controles por subcontas. Então, se nós olharmos qual é o perfil adequado do profissional da contabilidade no cenário atual, o perfil correto é aquele profissional que busca o aperfeiçoamento com relação à legislação, e nós não temos poucas leis, nós temos muitas regras para serem estudadas e aplicadas. Aquele profissional que, por força de lei, também conheça os prazos das obrigações que devem ser cumpridas, e em função desses cumprimentos todos, ele pode ainda ajudar a empresa ou os profissionais no aspecto geral com relação a evidenciar nos seus balanços patrimoniais os valores corretos
para que a empresa tome decisões a partir de um balanço mais arrojado, que é exatamente aquilo que a contabilidade societária preconiza. Uma parte. Você está falando, é uma mudança cultural do profissional da contabilidade com as novas normas. Não tem que haver também uma mudança cultural por parte do empresariado brasileiro, porque uma coisa se completa com a outra. Não sei como que você vê essa situação. A mudança cultural, ela é, na verdade, uma mudança educacional. E nós temos percebido que os profissionais eles têm buscado a cada dia o aperfeiçoamento justamente por conta das exigências legais. Então, esse é um ponto. Então, a mudança cultural, no meu ponto de vista, né, e penso que na maioria das pessoas, a mudança cultural ela se dá com a busca pela educação continuada. Isso é fato. E, em função disso, o empresário pode ser ajudado. Então, eu penso que a mudança cultural por parte do profissional, em função do estudo da legislação, permite que ele também mude a cultura empresarial com relação à análise e à utilização das informações contábeis para o seu negócio. Professor Ademir, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, quero agradecer essa aula que você nos deu aqui sobre subcontas nas práticas contábeis. Esperamos tê-lo novamente aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Em função dessas apresentações, desse tema tão complexo e também tão prazeroso ao mesmo tempo, eu desejo aos profissionais da contabilidade muito sucesso na sua caminhada e sucesso também nas melhores práticas contábeis. O espaço técnico sobre procedimentos contábeis e pontos de atenção no controle das subcontas termina aqui. A TV CRC SP segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também a nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC SP.